E até entrando nessa questão aí, ô Léo Campo, muita gente perguntou aí sobre a questão da comissão técnica, né? Do técnico Tite, comandou o treinamento hoje normalmente na Toca, vai comandar amanhã e é o técnico no sábado diante da equipe do Pouso Alegre. Não existe hoje nenhum movimento de mudança, vamos ver. É um respaldo que é dado, né? A gente já tinha comentado isso ontem, quando estavam ali na entrevista coletiva o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, acompanhando tudo que era falado ali pelo técnico Tite. Após a coletiva, o Pedro Lourenço cumprimentou o treinador. Então, ali foi um ato de apoio ao técnico, né? Na hora chamou atenção e a gente registrou isso. Então, vamos ver. Ele segue aí no comando, tendência de ir para a final, né? E aí daqui, depois, né, de sábado, uma semana depois, vem a decisão do Campeonato Mineiro, ou contra o Atlético Mineiro ou contra o América, dependendo aí se o Cruzeiro confirmar essa vaga mesmo. Se não confirmar, aí é caos total, né? Você vence o primeiro jogo fora de casa, não é possível também que vai ficar pelo caminho, né? O que me incomodou ontem, né? E o que, aí, dando opinião, né? O respaldo em termos de Campeonato Mineiro é assim, é uma decisão que a diretoria assume, como o Pedro disse, né? Toda a responsabilidade do que vem acontecendo até o momento, né? Quando o foco é um Campeonato Mineiro, que beleza, ganhou o Campeonato Mineiro, se o jogo for no sábado, 00:01 já não tem mais ninguém, tá todo mundo pensando no Flamengo. Uhum. Se for no domingo, 00:01, primeiro minuto de segunda-feira, todo mundo pensando no Flamengo. É uma campanha que, como eu disse ontem e hoje mais cedo, não pode ser normalizada. É a segunda pior da história do Cruzeiro em pontos corridos. 2 pontos em 12. Se não vencer o Flamengo, ou teremos 3 em 15 ou 2 em 15. É um aproveitamento ridículo do Cruzeiro. E não pode ser tratado com essa normalidade que tudo vem sendo tratado. E o que me incomodou ontem foi mais ou menos isso. Eu entendo que a diretoria ela não vai seguir o que pensam os comentaristas, não vai ter que absorver toda a crítica que vem da torcida, que vem da arquibancada. O trabalho não pode ser pautado muito nesse sentido. Mas, por exemplo, o Bruno Spindel, tudo bem. Ele vira e mexe, aparece ali em coletiva. Mas se você pegar Pedro Júnior e Pedro Lourenço aparecerem na coletiva, eles estão passando um recado. E aí me faz pensar, poxa, a gente está exagerando então? É para ter mais paciência, assim? É óbvio, igual o Pedrinho, ele passou lá na zona mista uma hora, falou ali meio informalmente, né? Uma faca no peito e tal, da chateação pelo resultado. É óbvio que ele tá muito chateado, eu acho que ninguém duvida o quanto o Pedrinho é cruzeirense e o quanto ele tem um desejo de fazer esse time campeão. Mas a gente não ouve nada, sabe? E pega esse recado na coletiva, não sei, parece que a gente tá exagerando então, de tá pensando, vamos ter tempo, assim, acho que a gente tá vendo essa evolução aí do time, assim, se é que tem essa evolução. A sensação que me passa é que internamente eles têm uma visão do que está acontecendo muito diferente do que o torcedor tem aqui fora. É o que o Samuel falou. Se você ganha o campeonato estadual, vamos colocar que esse jogo é no sábado. Pode ser Cruzeiro e Atlético, que é a final mais pesada para o Campeonato Mineiro. Se o Cruzeiro ganha e não vence do Flamengo, ninguém vai virar e falar, mas tá bom, a gente não ganhou do Flamengo, mas a gente ganhou do Atlético Mineiro e foi campeão mineiro. Porque a campanha é ridícula. Assim, o Campeonato Brasileiro é o que importa. E é perigoso, a gente já viu em outros anos recentes, outras equipes que demoraram a acordar no Campeonato Brasileiro, tendo muita dificuldade. E aí seria muito frustrante para o torcedor do Cruzeiro ele iniciar o ano de 2026 com uma expectativa, e aí Deus livre e guarde que isso jamais aconteça, mas no final do ano você está terminando ali brigando para ficar na primeira divisão. Cara, isso aconteceu com a gente em 2023, mas em 2023 a gente estava voltando da segunda divisão, era uma outra forma de se trabalhar, era um clube, era um elenco muito modesto, assim, na conta do chá, mas bem na conta do chá, ralinho, e o Cruzeiro conseguiu ali a manutenção, a permanência, né, na primeira divisão, na penúltima rodada, naquele empate com o Botafogo, com a gente acompanhando outros resultados.
Então, eu vou seguir com essa opinião. Tudo que tem acontecido no campo, claro, tem a questão dos jogadores, do treinador, mas a culpa maior é da diretoria, porque é quem mantém essa comissão lá e é quem também olhou para esse elenco e viu esse elenco como qualificado, viu esse elenco como suficiente. E a gente não tem visto isso, tanto da questão da qualidade e do que a comissão pode entregar, quanto também dessa questão envolvendo o elenco. Então a culpa é da diretoria. A impressão que passa é que só a diretoria do Cruzeiro tá conectada com a realidade, quem tá de fora não. Porque quem tá de fora, em sua maioria, tá falando que o Brasileirão é mais importante, que o Brasileirão deveria ser priorizado. Mas internamente há uma convicção, assim, absurda de que o estadual realmente tem que estar à frente. Então a sensação que fica é que talvez a gente esteja maluco por pensar diferente, né? Mas fato é que mesmo... Dizem que eu sou maluco por ser Cruzeiro. Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, a questão é que mesmo olhando o estadual com importância, e eu acho que a diretoria do Cruzeiro já passou do ponto nessa questão de importância, tem outros adversários dentro do Brasileirão que estão conseguindo fazer bem dentro da competição e que não largaram o estadual. Vamos pegar o São Paulo, por exemplo. O Cruzeiro já está a 8 pontos de distância do São Paulo. São Paulo, em um dado momento do Paulistão, chegou a brigar para não cair. Chegou a se falar de um São Paulo rebaixado, teve até impeachment de presidente e tal. Nisso, o São Paulo começa a jogar bastante com o time titular, se classifica e chegou ao ponto de, contra o Curitiba, até preservar jogadores, porque vê o Paulistão com importância. Mas tá bem no Brasileirão, gente. Tá ali com 10 pontos. O Palmeiras não teve essa questão de crise no início do ano, mas foi um Palmeiras que levou bem a sério também o Campeonato Paulista, jogou com o time titular até mais do que eu imaginava. E já tá a 8 pontos de distância do Cruzeiro. Então, assim, o que o Cruzeiro tem de diferente, tem de menos do que essas equipes para não conseguir conciliar bem as duas competições? E aí, quando eu falo conciliar, tô falando de resultados, focando nisso, sabe? O Cruzeiro tinha a responsabilidade de um Brasileirão estar entregando mais resultados. E essa distância de pontuação, principalmente para os 2 primeiros colocados, me assusta demais, gente. 8 pontos é coisa dentro do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de praticamente 3 rodadas. E de um Cruzeiro que em breve vai enfrentar o Flamengo. E que, infelizmente, não deve conseguir vencer. É improvável para qualquer adversário vencer o Flamengo no Maracanã. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer o improvável. Mas a tendência é que, depois da final do Mineiro, é que a gente esteja falando de um Cruzeiro aí com 3 pontos em 15 no máximo. Bom, e nesse momento o Cruzeiro não está mais na lanterna, viu? E eu acho que o homem vai até para a seleção. O Neymar fez o segundo lá, ó. Ele tá querendo, hein? É isso, hein? E diz aqui no aplicativo que ele cobriu lá o Leonardo Jardim, foi um golaço. Léo Jardim. O Léo Jardim. O Leonardo também, é Leandro, né? É só Léo. Mas é só Léo. E 2-1 então para o Santos, jogo já com 18 minutos do segundo tempo. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!